E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast, graças a Deus. E hoje, já que vocês estão tão enjoados da nossa cara, de tanta gente falar, seja vídeo, podcast, a gente está com uma convidada muito especial. Palmas para ela. E eu já vou deixar ela se introduzir, que é muito melhor do que eu, mero mortal, está falando sobre ela. Então, Maiane, baiana, nascida em Teixeira de Freitas. Baiana. 26 anos, filha de Maria Antônia. Tenho 5 irmãos. Sou gêmeas do Mário. Ela é gêmea. Eu sou gêmea. Pra quem não sabe, uma informação. Isso me pegou de surpresa. Foi uma curiosidade que eu descobri 300 milhões de anos. Eu acho que eu descobri no Então, retiro. Eu acho que eu descobri no retiro que você era gêmea. Depois de 50 anos que eu descobri também. Pois é, sou gêmeos. Vários gêmeos da família. É. Ixi. Quem quiser casar, gente, já não. Já assina pra gêmeos. E aí, conta mais. Conta mais. Ai, gente, não sei o que eu conto mais. Conta mais sobre. Você se formou em quê? Ah, tá. Eu sou assistente social. Me formei pela UFES. Sou pós-graduada em gestão de projetos sociais. Que chique! E por que você escolheu isso? Você sempre quis? Não sempre quis, não. Foi, na verdade, influência da minha mãe. O que eu sempre pensei da profissão foi que eu queria uma profissão. Eu pensava, se eu vou passar tanto tempo nessa profissão, que seja fazendo algo pelos outros. E aí, eu conversando isso com a mamãe, ela falou, Maiane, você tem cara de assistente social. E aí, eu peguei, comecei a pesquisar sobre a profissão. E eu falei, é isso mesmo. Pesquisou o salário? Porque não vale a pena. Definitivamente O salário não foi motivo, Deu porque mole. senão eu tô lascada. E aí foi o serviço social. Conquistou. Mas você falou algo legal, assim. Sobre, só que já que eu vou ficar muito tempo nessa profissão, eu quero que seja ajudando pessoas. Mas por quê? Você se decidiu primeiro que você queria ajudar pessoas e depois você foi atrás de uma profissão que você conseguiria fazer isso. Como que foi isso na sua cabeça? Assim, foi natural ou foi... Eu nunca parei pra pensar nisso. Mas eu acho que faz parte do perfil da minha casa. Acho que sempre foi isso. E aí, pra mim foi muito óbvio. Se eu vou passar muito tempo fazendo isso, e se eu vou passar grande parte da minha vida, que seja pra além de mim. Então eu nem parei pra pensar nessa lógica. Só foi escolhido. Na hora que você falou, veio muito na minha cabeça, assim. Foi muito claro, porque você falou assim, primeiro veio a parte do ajudar e depois veio como que eu vou fazer isso. Você tinha muito objetivo, claro, assim. Muito legal, achei muito lindo. Mas eu quero saber, se você queria ajudar, mas como isso surgiu no seu coração, tá? Eu quero ajudar. Mas desde quando veio isso, essa vontade? Não é do nada essas coisas. Se você quer ajudar, isso é gerado, acredito, por causa de alguma coisa. Seja, sei lá. Mas eu acredito que lá na sua quando você foi decidir a faculdade, você foi parar pra pensar que você queria ajudar. Mas tenho certeza que não foi quando você foi decidir a faculdade que você já queria ajudar pessoas. Então eu quero saber quando isso começou na sua vida. Você querer olhar para as pessoas e olhar para diferentes ambientes e ter esse desejo de ajudar o próximo e se envolver com isso. Então, cara, eu acho que o contexto familiar, né? Eu fui criada só pela minha mãe, então mamãe sempre trabalhou muito, mas é aquilo, é uma casa com muitos filhos. E na verdade nós sempre fomos muito ajudados. Assim, Deus foi muito gracioso em sempre nos abençoar com pessoas que estavam ali para socorrer e sempre, né? Então, acho que nada mais justo do que eu fazer também. As pessoas que nos ajudam se tornam uma influência boa na nossa vida. Então, foi algo muito natural, porque por mais que a gente também foi muito ajudado, a gente também nunca teve problema em fazer pelo outro. Então, esse contexto de ser socorrido, socorrer outras pessoas, sempre foi muito natural na minha vida. Isso é legal, né? Porque geralmente isso acontece mesmo, essa
Por exemplo, às vezes a gente ajuda alguém, às vezes a gente nunca mais vê a pessoa. Né? Só que esse ajudar alguém gera você planta ali uma semente no coração da pessoa, igual é o caso que você está falando. Você percebeu como vocês eram ajudados e dali surgiu também, falou, poxa, a gente é ajudado, então vamos também ajudar. Então isso, querendo ou não, como eu posso falar, vai destrinchando, né? Então se você ajuda duas pessoas e gera essa semente no coração dessas duas, ele já dobrou, já vai, isso é muito legal. E como é que você veio parar aqui? Você nasceu em Teixeira de Freitas. Ah, tá. É verdade. Maria Antônia gosta de bater perna. Mamãe, então, cara, eu nem sei direito. Minha mãe engravidou muito nova, com 18 anos. E aí... Você é uma das mais velhas? Eu sou a mais velha, junto você é a mais velha? Aham, mais velha junto com ele. E aí, minha tia morava aqui no Espírito Santo. Minha mãe veio, eu era muito pequena, muito nova, tipo, menos de um ano. Não tem memória. Não, menos de um ano. Mas veio só você? Não, só eu e o Mário até então, né? É porque eles são os mais velhos, então só tinha os dois, né? É, menos Isso de um aí. ano, aí você falou que você veio. Aham. Aí aqui mamãe teve o Arley, nós fomos pra São Paulo, aí lá ela teve o Átila, veio pra cá grávida da Wandey e aqui teve o Caio. Caramba! Então são 2 baianos, 2 paulistas e 2 capixabas. Tudo bem? Tá aqui. Aí Agora ficou aqui do Espírito Santo. É um lugar que tá todo mundo mais tempo, então, né? Tem, tipo, isso aqui aí. no Espírito Santo. Eu mesmo não tenho nada de baiano, não tenho sotaque, não tenho nada. Eu entendo. Eu sou do Rio. Eu acho que não sabia. Eu nasci no Rio, mas eu vim pra cá também com menos de 1 ano de idade. Eu vim com 11 meses. Tipo, eu não sou carioca, eu sou capixaba. A gente é capixaba. Só o sangue, né? Só na identidade. Só. Pra nada, também não Mas, considero. por exemplo, e a figura de pai, você teve Não ou tive. não teve? Não. Na verdade, eu e o Mário, nós fomos registrados só pela nossa mãe. Uhum. Aí eu morei um tempo com o pai dos meus irmãos, só que o relacionamento não dava certo. E aí por isso que minha mãe pegou e resolveu voltar pro Espírito Santo. E aí ela volta sozinha, só Isso com em as São crianças. Isso aí. Ah, entendi. Ela foi com ele e voltou sem ele. E aí aqui tocou a vida só ela mesma. Com todo mundo. É. Ela e todo mundo, minha filha, o negócio é... E você na acha verdade, todo mundo não, porque o Mário, que é o mais velho, quando a gente foi pra São Paulo, ele ficou com a minha tia. Aí ele sempre morou com a minha tia. Ele é mais velho que você? Quantos minutos? 5 minutos, nasceu primeiro. Mas aí é mais velho. Mais Você velho. não era mais velha. Deixa pra ir. Mas, por exemplo, você acha que, pelo fato de, por exemplo, você não ter tido essa figura paterna, eu pergunto, porque eu gosto de perguntar isso até por causa de mim também. Não ter tido essa figura paterna, você acha que modificou alguma coisa na sua vida ou você acha que, tipo, não fez falta, vamos dizer assim? Ah, não, claro que modifica, não tem como. Tem a falta de uma figura. Uhum. Por não ter a figura paterna, minha mãe sempre precisou se virar muito nos 30. Então, tipo, ela sempre trabalhou muito. E aí, enquanto isso eu sendo mais velha, então eu precisei ficar mais tempo em casa e assumindo as coisas de casa. Então, eu acabei que peguei um pouquinho dessa parte de ser mãe. E mamãe pegou a parte de ser pai. Então é aquilo, né? Onde falta, a gente vai tentando preencher. E a gente sabe que não tem como. Porque falta alguém. Entendi, não, legal. E... Legal. Opa! No bom sentido. Mas você nasceu num lar cristão assim? Sua mãe, seus irmãos? Ou quando foi que você teve esse encontro aí com Jesus? Ah, tá. Não nasci no lado cristão. Muito doido. Muito louca. Não, Cara, eu comecei a igreja sozinha. Porque era o único lugar que mamãe deixava eu ir sozinha. E aí não tinha mais lugar nenhum pra ir, então eu sempre gostei do ambiente de igreja. Então sempre participei. Quando minha mãe voltou pro Espírito Santo, eu tinha 9 anos. Não demorou muito, eu comecei a fazer parte da Igreja do Nazareno. Com 13 anos eu me batizei, mas com 16 que eu considero minha conversão. Foi num retiro. Famoso Famoso retiro de carnaval.
eu vi o Maurício. Olha só. Eu vi o Maurício chorando igual uma criança pra Deus e conversando. Como uma criança pede a presença do pai. E aí, falta de figura paterna, né? Eu dei uma olhada e eu falei assim, cara, eu quero ter esse relacionamento com Deus. Eu quero que ele seja o meu pai. E aí muda pra mim. Aí a partir dali que eu realmente decidi e nunca mais saí. Acontece realmente acontece muito em quem vai muito cedo pra igreja, né? Aconteceu comigo também, que eu nasci na igreja, mas só não quer dizer que eu me converti com 3 anos de idade, 4 anos de idade, então... É porque parece que você vai tendo mais eu acho que tem uma hora que noção, você tem consciência, velho. Não, eu acho que tem uma esse decisão momento. Tem consciente, uma decisão consciente. Eu falo porque quando eu me converti, que eu considero que eu me converti, porque pra mim, na minha cabeça, desde que eu nasci, eu falei, não, como assim eu tenho que... Quando eu descobri que eu tinha que aceitar Jesus, pra mim eu falei, mas eu já aceitei Jesus, como assim? Eu já nasci aceitando. Eu já nasci aceitando Jesus. Já nasci salva. Aí eu falei, não, por via das dúvidas, eu vou aceitar aqui agora. Essa foi garantida. Por via das dúvidas, eu vou aceitar aqui agora. Porque eu não sabia que eu tinha que ter a coisa do falar. Sim. E aí eu falei, não, gente, pra mim eu sou cristã desde o meu nascimento. Como assim eu tenho que falar? Aí eu falei, não, é aqui, é agora mesmo. Aí foi ali naquele momento que eu declarei, na verdade, diante de, 2 pessoas. Mas o processo de conversão mesmo que eu considerei foi, acho que eu tava com uns 15 anos por aí. Todo mundo tem. Se convertendo perto. Foi 16, 15. Eu fui com 13. Sou mais crente escuro. Eu fui com 20 e poucos. O nosso vai mais ainda. Eu também fui assim, né? Porque eu também cresci, filho de pastor, nasci dentro do seminário praticamente. Mas, nossa, foi pouco, assim, mas também teve esse estalo, porque tem que ter, né? Eu acho que talvez se a pessoa que não teve, é porque talvez ela não sei lá, acho que não teve um encontro, assim, ainda, né? Esse momento de consciência, né? De que você entende. Acho que aquele dia que você entende que você é tão ruim, que não tem saída pra você, que você fala assim, Jesus, eu preciso. Preciso. E aí você ficou, então, desde pequenininha até agora. Tem quanto tempo que você veio pra cá, pra Nazareno Vila Velha? Vai fazer... Tem 1 ano. 1 ano e pouco? Não, tem mais. mais. Um pouquinho mais de 1 ano. Eu acho que foi em 2020. Tem 1 ano e pouco por aí. Não foi em 2020 não, foi em 2021. Tem 1 ano e foi 21. Mas já eu deu vim pra cá aninho, 20, já deu. Isso aí. E assim, ficou um tempão então lá no terrão, né? Desde pequena. Esse tempo que você Mais veio pra 15 cá, anos. por exemplo, pra Itapuã, qual que você acha melhor agora? Eu achei que ele ia fazer uma pergunta séria. Ai, Bruno soltando as pérolas. Qual que você acha que é melhor? Eu achei que ele ia fazer uma pergunta super então, não me séria. comprometa. Ai, meu Deus. Porque você Engraçada. pega que a mãe Deixa vem de quieto. longe. Se a mãe vem de longe, Não, Bruno. Deixa dar. Brincadeiras à parte. E aí, beleza, a gente conhece essa Maiane e tudo. E você ia estar na frente de um projeto maravilhoso, lindo, que já conseguiu inserir, graças a toda a nossa igreja nesse movimento. Fala um pouquinho do projeto, fala do nome dele. E fala desde o início, você já entrou Como na faculdade começou? pensando nisso, você tá. já queria isso A gente desde quer o início. começo Meu do Deus. começo. viu aquelas crianças na rua. Nossa, criança precisa ter umas palmadas. Não. Então, na faculdade, a gente entra na faculdade vendo qual é a área que mais interessa, né? E a minha sempre foi famílias e crianças. Só que aí eu fui me envolvendo, núcleo de pesquisa, estudo e tal. E meu estágio também foi nessa área. Mas nunca pensei em fundar um projeto social, uma instituição social, até porque é um tema um pouquinho delicado na minha profissão. Porque eles têm uma cautela de que o projeto social não cai para o lado da caridade, e sim para os direitos sociais, a garantia dos direitos sociais. Então sempre foi um lugar muito complicadinho. Então eu não pensava nisso, Qual a claro que não. diferença?
de caridade para direitos sociais? Eu tava vendo esse debate todo mundo essa semana. Na moral? Um grupo de pessoas tinha um projeto social que ajudava um morador de rua. Aí tava todo um debate se tava fazendo certo ou se tava fazendo errado. Então, por isso que eu tô perguntando. Porque hoje em dia, entendi, por exemplo, nada. Igual o pastor já falou várias vezes. Que aí já teve reunião de pastores da cidade, do bairro, prefeito pedindo pra parar de ficar dando comida. Então, tipo assim, parece, calma aí. São pessoas, a gente vai parar de ajudar, as pessoas estão na rua e tal. Então, por isso que eu perguntei de propósito, porque também tá dentro disso. Tipo, por quê? Qual é a diferença no sentido de, por que não caridade? Porque, tá entendendo? Então, a gente entende que diante da Constituição, nós temos que ter direitos fundamentais garantidos. E aí, quem garante esse direito? O Estado. Então, por quê? A gente paga imposto, nós somos cidadãos. Então, isso tem que ser garantido para todas as pessoas. Todo mundo é igual perante a lei. E aí, beleza. Então, a gente parte por direitos sociais, saúde, alimentação, moradia, tudo aquilo que está garantido na Constituição de 88, que vai falar tudo lá. E aí, qual é a questão da caridade? A caridade, a gente transfere a responsabilidade que é do Estado para as pessoas, para a população, né? E aí, isso se torna um problema porque não vai garantir que todo mundo tenha esse amparo. E aí vai depender da ajuda de pessoas. Por isso que o serviço social não tem a ver com ajuda, tem a ver com garantia de direitos. Por isso que a gente sempre toma esse cuidado mesmo de separar, que todo mundo deve ter seus direitos sociais garantidos. E aí a caridade, às vezes a gente acha que está ajudando, mas a gente só está reforçando essa responsabilidade que foi tirada do Estado, que tem o dever de garantir pro Bruno. Como se a culpa então fosse nossa, se a pessoa tá ali, por exemplo, dorme na nossa calçada e a gente não dá comida para aquela pessoa, não tem a caridade ali. Então, eu acho que não de uma maneira pessoal, mas de maneira geral, né? Por exemplo, no caso da igreja, a culpa é da igreja, porque tem os moradores de rua e eles não saem da rua, eles estão morrendo de fome. Então a culpa é da igreja porque não vai lá todo dia e dá comida. Na verdade, essa palavra culpa é complicada. Mas é isso, assim, não tem que ser a igreja responsável por garantir a alimentação. Poxa, é um cidadão, a gente está falando de uma pessoa que também paga os seus impostos, que faz parte da sociedade. Então, deveria ter uma responsabilização de quem é o chefe, né? E aí, por isso que a gente tem sempre esse cuidado de separar os dois. Porque isso que ela tá explicando também é bom, ela tá falando de uma questão vendo do aparato que é o serviço social, pra ter essa diferença, porque muita gente fala, quando você fala que assistente social, acha que você é uma pessoa caridosa, que você quer ter isso, né? Então, essa explicação dela é uma explicação que vai pro lado, vamos dizer assim, sociológico do que é o serviço social. E não como... Não é que a gente vai parar de ser generoso, de ser caridoso. Mas assim, não, eu tô trazendo a visão para as pessoas entenderem que você tá dando esse parâmetro profissional. Ao fazer um projeto social. Como uma assistente social, né? E aí você teve esse... Então não pensava nisso. Só que aí, beleza, ok. Continuei a faculdade. Em 2017 aconteceu algo que me marcou. Tinha um menino que frequentava a minha casa, o nome dele era Roberiano. Ele era amigo dos meus irmãos, adolescente, 15 anos. E um tempo o Roberiano sumiu. Beleza, sumiu. Só que aí numa segunda-feira eu tava indo pra casa da Andréia, pastora Andréia. E aí eu encontrei com o Roberiano no meio da rua desnorteado. Depois eu soube que ele tinha sido apreendido e naquele dia ele tinha fugido. Mas aí ele tava muito, muito nervoso e tal. Eu parei pra conversar com ele. E aí falei, cara, você tá vindo de onde? Tá indo pra onde? Ele falou, não, os moleques estão querendo me matar, eu tô tentando dar um jeito. E aí eu falei, me explica melhor, mas ele tava muito, muito perdido. Aí, beleza, eu falei, cara, você quer participar do GV, né? Porque era líder de GV dos jovens ali na rua. Ele falou, não, se eu for lá, corre o risco dos meninos me encontrar lá, não tem como.
E eu falei, tá, então eu posso orar por você? Aí falou, pode. Ele me deu a mão, abaixou a cabeça. E aí eu fui orar por ele de olhos abertos, né? E aí quando eu comecei a orar, toda vez que eu olhava no rosto do Roberiano, eu vi uma pessoa morta. Foi muito louco, porque eu literalmente via ele morto como se fosse uma pessoa no caixão. E aí terminei a oração, falei, tá indo pra onde? Ele, não, eu tô voltando pra carroça, né, que é uma das bocas onde ele ficava. E aí eu saí de lá muito pensativa, pensando, cara, o que eu posso fazer por ele? Como que eu vou agir e tal? E ele foi embora, isso na segunda-feira. Na quarta-feira o Roberiano foi morto. E aí quando eu soube da morte do Roberiano, velho, mexeu demais comigo. E aí eu sentei, e aí eu tive uma conversa muito séria com Deus, assim, de abrir meu coração, e eu falei, eu não quero nunca mais conhecer aconteça isso na vida de uma pessoa assim como aconteceu com o Roberiano. Eu quero poder fazer mais do que simplesmente orar. E não é negligenciando a oração, mas, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu orei isso, falei, Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe da minha vida e eu preciso fazer alguma coisa. E, cara, guardei essa oração pra mim. Ficou. E aí, quando foi em 2020, que aí eu começo a mexer com as questões do Simplicidade, mas não foi nem pensando assim. Foi porque a pastora Andréia, ela tinha um quilão numa rua, onde que fica... Eu já tô contando a parte já do Simplicidade. E aí tinha uma árvore, e as crianças ficavam brincando ali porque tinha um balanço. E aí ela pegou e comentou comigo, porque eu já tinha o costume de evangelizar crianças. Eu já tinha reunido um grupo de crianças em Terra Vermelha, já tinha reunido um grupo de crianças em Jabaeté. Então eu sempre tive essa facilidade de reunir as crianças. Mas até então tudo como evangelismo, né? Fazer parte da igreja, é um ministério que arde meu coração. E aí eu falei, beleza. Aí fui até lá, peguei Rebeca. E aí chegando lá eu comecei a brincar com as crianças e tal. E aí o olhar de uma criança me chamou muita atenção. Eu empurrando ele, brincando com ele. Ele ficava encantado, era muito louco. Ele ficava encantado, como se, tipo assim, ninguém nunca tivesse dado atenção pra ele assim antes. E aí eu saí de lá, e aí toda vez que eu ia orar eu lembrava dessas crianças. Aí tá, falei, então tá bom, vou orar pelas crianças, né? Aí comecei a orar pelas crianças. E aí Deus colocou no meu coração que eu podia fazer parte da vida delas, nem que fosse uma vez por semana. E aí no dia 28 de agosto, eu fiz uma baciona de pipoca, peguei Rebeca e a gente foi lá. Escudeira. Rebeca é minha escudeira. E aí peguei Rebeca e fui até lá e até hoje. Eu indo com essas crianças. Não, mudou muito. Mudou muito o perfil, porque até então era numa rua, né, debaixo da árvore. Aí, beleza, cortaram a árvore. Nossa! Aí fiquei... capeta. Aí cortaram a árvore. Aí eu fui pra frente de um estabelecimento. Tudo isso na mesma rua. Na frente de um estabelecimento. E aí... era vazio e tal, só que o cara abriu um bar lá. Aí eu precisei sair de lá e fui pro campo. Aí aquele campinho que a gente foi? Isso, aquele campinho. Aí depois daquele campinho, agora a gente... Desde janeiro a gente começou a fazer na casa. Você falou uma coisa que me deixou curioso. Você falou que aquele menino que foi o start pra tudo começar a frequentar a sua casa. Isso eu fiquei curioso, porque realmente nas fotos, quem já te segue, vê realmente que sempre tem muita gente na sua casa. Essas crianças estão sempre, não só no projeto, mas na minha casa. Mas na sua casa também. Então, desde muito tempo antes do projeto, isso já acontecia? Então, a minha casa sempre teve as portas abertas. Eu nunca fui lá. A gente nunca foi. Convidando. E a gente se convida, né? Acostumado a se convidar. Ela também se convida. Mas então... Sempre foi assim? Sempre foi. Na verdade, ele era adolescente igual aos meus irmãos. Ele estudava com meus irmãos. Então, frequentava minha casa, mesma idade, ia lá. Então... E, assim, como que é? Na verdade, não tem uma ordem, né? Porque... Mas, tipo assim, botar uma pergunta que talvez pule uma pergunta que... Põe de volta. volta.
como que é o seu relacionamento com a família dessas crianças? A família delas, das crianças do projeto, por exemplo, qual é... Como que eu posso perguntar? Como são as famílias? O diálogo, né? Qual o tipo de família que eu digo assim, por exemplo, todos têm pai e mãe, a maioria só tem pai, a maioria só tem mãe. Né? Como que é que elas, por exemplo, estudam? O perfil mesmo. Uhum. Então, na verdade, é bem o contexto social da nossa região, né? Então, normalmente que fica em... Ulisses Guimarães. Onde está o projeto Simplicidade? Ulisses Guimarães. Fica em Ulisses Guimarães, na Grande Terra Vermelha. No terrão. É o contexto social, onde a maioria das famílias, a mãe é chefe de família, famílias vulneráveis, algumas em situação de pobreza mesmo. O meu bairro, principalmente, tem uma complicação muito com a violência, com o tráfico. Então, essa questão do tráfico é muito comum. Pra isso. É muito comum. Às vezes é o primo... Eu mesmo tenho uns primos, minha vida louca. Meu Deus. É isso, assim. Você cresce e o contexto te envolve. Então... uma coisa que eu pulei foi isso. Eu comecei o projeto no intuito de só evangelizar mesmo. Eu não tinha intenção, tipo assim, não me veio o Roberiano na hora. Tipo, eu não pensei, não, vou pegar essas crianças e vou abrir o projeto social. Não foi isso. Eu comecei evangelizando e aí eu comecei a conhecer as famílias. E aí, conhecendo as famílias, a gente começa a conhecer o contexto de violências, de trabalho infantil que aumentou demais na pandemia, de distorção em idade séria, ou criança que nem vai na escola mais. E aí, quando eu comecei a ver essas coisas, eu falei, cara, evangelizar é claro que faz parte, mas precisa fazer mais coisa. E aí, por isso que eu pensei, a gente precisa se tornar um lugar onde as crianças tenham mais oportunidade. E aí, sim, eu pensei em Simplicidade como um projeto mesmo, como uma instituição social. Porque evangelizar por evangelizar não tem sentido, né? Porque, tipo, você vê uma pessoa que tá na situação que você falou e simplesmente, Jesus, beleza, amanhã você vai embora. Né? A pessoa continua com fome, a pessoa continua, sei lá, apanhando do pai, da mãe, do marido, da esposa. Então isso é muito legal, porque é o que a gente estava falando, né? De fé e de obras. Você conseguiu unir os dois, né? A questão do evangelho, que também não é só falar, mas também é o fazer. Isso é muito legal. Eu tava pensando nisso, porque lá no começo você fez uma separação, né? Até explicou um pouquinho da questão da caridade para a questão da... Quando se fala caridade, já envolve um pouco a questão religiosa, assim, né? Aí. Do católico, assim, o católico não como uma igreja, mas universal, assim, né? E a parte da questão dos direitos, que é uma questão, novamente, sociológica ali, em torno dos direitos sociais, políticos, né? E tem muito dos dois. Você juntou, a gente vê você contando a história, talvez o projeto veio, você queria ajudar pessoas e você se profissionalizou para ajudar pessoas, mas ao mesmo tempo a gente vê uma fé muito ativa na questão de eu vou falar de Jesus. Então você vê assim, você vê a necessidade de falar de Jesus para essas pessoas e você vê a necessidade, como que você profissionalmente pode garantir esses direitos. Então eu acho, parece que você foi falando muito naturalmente, assim, mas tem um combo aí, né? Tipo, da sua profissão com a sua fé e juntou tudo no projeto. Parece um pouco isso, né? Na verdade, é isso, assim, não tem... É claro que como profissional a gente vai tentar separar, porque é aquilo, né? As pessoas, cada um tem a sua religião, tem a sua fé. E eu tomo muito cuidado com isso, assim, em relação às crianças. E até mesmo de mostrar para as pessoas que o Simplicidade, ele é uma instituição social e não está ligado diretamente à igreja. Mas é aquilo, Jesus é a minha referência de vida. E aí, para todo mundo vai ter algum tipo de referência de vida. Seja o budista, seja o candomblé, seja o cristão, todo mundo tem uma referência. E aí, então eu vou passar aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho de referência. Então, se eu for falar sobre ansiedade,
com uma criança, não tem como não deixar de usar o exemplo de plenitude que é Jesus, por exemplo. Então, para Jesus, ele vai fazer parte de quem eu sou, e aí a gente transmite para as crianças, mas sempre tomando esse cuidado também de sempre deixar aberto para todos os outros. Porque querendo ou não, parte de você, porque, por exemplo, o projeto partiu de você, partiu daquilo que você acredita que pode, entre aspas, salvar a vida daquelas crianças, né? Que pode ajudar, que pode contribuir. Então não tem como desvincular agora o projeto, tipo, de você, né? Do seu caráter, da sua fé, não tem como, porque aquilo partiu de você, né? Então, e o legal é porque, por exemplo, acolhe a todos, né? Por mais que a pessoa, criança ali ou aquela família, não acredite, não creia em Jesus, mas ela reconhece que aquele projeto, que aquele ambiente colabora para o bem-estar delas, né? E isso é muito legal. E uma coisa assim que me chamou muita atenção, me chamou e acho que vai sempre me chamar, foi quando a gente estava lá, né, no dia das crianças. Foi o dia das crianças? Foi dia das crianças. Foi no parque. Foi outubro, ano passado. Porque a gente foi na hora que os meninos chegaram com a Coca-Cola, tipo, as crianças. Eu vi os meninos conversando, falando, cara, é Coca-Cola original. Tipo assim, igual a gente, eu gosto muito de Coca-Cola, bebo aquilo quase todo dia. Aquilo pra mim é, tipo, uma realidade que eu tenho ali que pra mim não faz diferença. Só que você, olhando a criança, vendo aquilo, me choca, porque as coisas que pra gente é algo, pra mim, no caso, é algo normal, pra ela já não é. E uma coisa que me fez pensar muito foi nisso, porque, cara, a realidade daquelas crianças são totalmente diferentes da nossa realidade, da minha realidade. Então, por exemplo, a visão, igual você já até falou isso lá um pouco no começo, a visão de mundo que elas têm é aquilo, o contexto de mundo que elas têm é aquilo. Então, que tipo de escolha que elas vão fazer na vida que não seja aquilo se elas não conhecem fora daquilo? Né? Como que elas vão escolher uma profissão, como que elas vão escolher uma carreira se elas nem têm noção que isso existe, porque o ambiente delas é aquele. Até um estilo de vida mesmo, né? Entendeu? Então assim, porque querendo ou não, ainda mais hoje em dia, né? A gente olha um adolescente que tipo tá no tráfico, um adolescente que tá assaltando, que tá roubando, a gente fala, pô, mas podia ter escolhido, todo mundo tem chance de escolher. Mas como todo mundo tem a chance de escolher, pra gente é fácil falar, porque a gente sabe quais são as alternativas. Isso aí. Aquelas crianças, tipo, se você não mostra, possivelmente elas não vão saber quais são as alternativas. Então não tem como ela escolher algo que não seja aquilo que ela vive. O projeto social é essa ponte, né? Eu cresci em projeto social, né? Tipo, é isso que eu tinha falado. Mamãe trabalhando, então ela colocava a gente no projeto social, na época era o Marista, e aí ia pra escola. Cara, eu cresci e olha, fez uma diferença enorme na minha vida. Eu sei fazer muita coisa. Pedreiro. Sei fazer muita coisa, já tipo, a gente comentou da unha, então eu já fui manicure, eu já vendi bijuteria, sei fazer a gente aprende várias coisas nesse ambiente. É um esporte diferente, é uma cultura diferente, o acesso ele abre a nossa mentalidade. Minha mãe é uma mulher incrível, mas mamãe tá terminando o fundamental agora. E ela tem 2 filhos formados, meu irmão mestrado agora, meus irmãos também, todo mundo focado. Por quê? Porque ela incentivou, mas tiveram pessoas que falaram, olha, eu também cheguei aqui, vem, que você pode também chegar. Então, é uma maneira de ampliar mesmo, sabe? Quando a gente fez a feira de profissões, foi pra isso, pra conhecer quem é o cara que dirige a ambulância. Eu posso ser também esse cara que dirige a ambulância, eu posso ser também um médico, eu posso ser também um professor. Cara, às vezes a gente não tem como a gente sonhar com aquilo que a gente não conhece. Como que eu vou sonhar com a Disney se eu nunca vi nem na televisão? Não tem como. Então, quando eu penso em relação às crianças, é isso, vamos abrir os horizontes, vamos dar oportunidade, porque eu tenho certeza que dando oportunidade, elas vão. Isso eu acho maneiro como muda a realidade de gerações, né, cara? Isso aí. Que eu vejo na minha família, que eu sou mesmo a situação do Bruno, né? Que a gente também fui pra lá, nesse momento eu tava escutando a criança também, a gente fica chocado.
que a gente sempre escuta falar, isso é fácil, mas outra coisa é você ver na sua frente aquilo. E na minha família foi assim, meu avô e minha avó de parte de mãe, minha avó é analfabeta, meu avô só fez até o 3º ano. Minha avó, ela foi empregada doméstica e teve muito trabalho análogo à escravidão, beirando isso. Meu avô e minha avó de parte de pais, também ambos são do Rio de Janeiro, da periferia, que não tiveram muito estudo, minha avó cabeleireira, mas todos, de parte de pai e de parte da mãe, focaram em dar o máximo para os filhos conseguirem estudar, para ter uma nova oportunidade de vida. Aí com isso que os filhos, minha mãe e meu pai foram os primeiros a fazer faculdade, da história da família. Então isso começou para fazer essa mudança lá de trás deles, esse sacrifício deles, fez com que hoje eu pudesse, eu e meus irmãos, a gente nem pensar como quer viver esse tipo de situação que eles viveram, que meu pai viveu, que minha mãe viveu. E aconteceu exatamente isso também com o meu avô, porque ele dava o máximo dele para meu pai poder estudar, minha tia poder estudar, mas ele sempre falava que quando ele conseguisse, ele ia fazer faculdade. E, se não me engano, era mais de 40 anos de idade, ele entrou para a faculdade, fez letras, se formou, conseguiu passar em concurso ainda, então trabalhou para o Estado, aposentou pelo Estado, e quando ele faleceu, uma escola no Rio de Janeiro colocou o nome dele. Então agora tem lá no Rio de Janeiro tem uma escola com o nome dele. Então que por toda essa história de superação, ele ficou conhecido no bairro todo. Então realmente se você às vezes fazer a diferença só para uma pessoa, você não tem ideia do impacto assim, geracional que isso pode fazer. Com certeza. É um negócio que, quando eu paro pra pensar, foi aniversário do meu avô semana passada, então eu tava parando pra pensar nisso, eu e meus irmãos, a gente conversando sobre isso, que realmente como uma atitude em uma pessoa só, às vezes faz um impacto assim, que fez impacto na minha mãe, que fez impacto em mim, e vai fazer um impacto ainda em mais e mais gerações, porque eles conseguiram quebrar essa visão que você falou, conseguiu expandir esse horizonte e saber que tinha mais possibilidades e mudar realmente a realidade. Então eu acho muito legal isso que você faz, porque você está plantando sementinhas que provavelmente você não vai ver, mas elas vão gerar uns frutos assim que é difícil até mensurar. Essa é a expectativa mesmo. Assim. E eu acho que isso é muito legal, porque, por exemplo, agora assim, né, invertendo não, mas saindo um pouco, por exemplo, a gente até tá falando no GV, a gente pede, quantas vezes a gente pede para Deus deixar claro pra gente aquilo que ele quer de nós, né? O nosso chamado. Então, todo mundo tem essa ansiedade, esse desejo, né? Às vezes a pessoa acabou de se converter, ela não quer saber qual é o chamado dela. E pra mim, assim, fica bem claro como Deus não desvincula o nosso, por exemplo, como que eu posso falar? As nossas características do chamado que ele tem pra gente. Isso é algo que ficou claro pra mim na sua vida, tipo, como Deus utiliza das suas características, da sua história de vida, da sua bagagem, para te colocar numa algo, pelo menos eu vejo isso como algo que ele te chamou. Eu também. Né? Então, não sei, né? Porque às vezes não vê. Então, tipo, como Deus pega tudo isso e fala, é isso que eu quero de você. Sabe? E isso é uma coisa muito legal de se pensar também, né? Porque a gente às vezes fica buscando esse chamado de Deus e a gente não para olhar ao nosso redor, o que a gente tem nas mãos, quais são as nossas características, qual é a nossa paixão, que eu acho que tá aí nosso chamado, né? E aí é simplesmente deixar Deus desenvolver a gente naquilo, que foi no seu caso, né? Como Deus vai falando, vai plantando, até a questão da casa, como vai crescendo e Deus vai sustentando, por mais que a gente ache, cara, agora não vai dar. Deus vai lá, não, agora vai, vamos. Isso é muito, muito legal. Mas não era claro pra mim não, acredita? Foi se tornar claro em 2020. Quando você começou o projeto. Acho que até depois, assim, que eu fui descobrir mesmo depois do projeto. Porque eu ficava, ai Senhor, o que é? Imagina Deus, minha filha, minha filha. Então, pois é. E aí, quando você para pra olhar, o que te move? O que pulsa o seu coração? O que você já faz que você ama? Andréia que me ajudou nisso. E aí, tem umas pessoas que dão uma ajuda pra gente abrir os olhos, assim.
E aí ela falou, cara, quando eu parei pra ver aquilo que eu já fazia, eu já tinha feito em Terra Vermelha, eu já tinha feito em Jabaeté, eu já fazia no dia a dia. E aí, depois, aí cai a ficha de ti, cara, já faz parte da minha família, ó, da minha vida. Então, aí sim, se torna claro com tudo, com toda a trajetória. É porque no processo, geralmente, a gente não enxerga, né? A gente tá muito bitolado. Depois fica até óbvio, né? Se você parar pra pensar, você olha pra trás, você fala, cara, nossa, Como assim? tava Não aqui, vi? né, na minha cara. Mas a gente precisa mesmo, às vezes, é porque, é o que a gente tava falando ontem também no GV, né? Que Jesus, ele chama a gente pra caminhar com ele. O resto, ele vai colocando o nosso caminho. O nosso chamado, é a vontade dele, não é nossa. Então a gente tem que caminhar. No momento dele, na vontade dele, ele vai te falar. Se você estiver caminhando. Seja o que você tenha que fazer. O negócio é caminhar. Então, você não tinha a clareza, mas estava lá caminhando. Legal até que Deus é clareza, Deus é tão bom, tipo, ele não pegar, não, Deus, eu odeio arrumar a casa. Ele, não, então sou chamado a arrumar. Tipo, Deus é tão bom que ele aproveita o que você já tem ali embutido, né? Não, é verdade. Nossas... Ele já te deu habilidade, essas características. Já é aquilo que enche o coração, já é aquilo que faz a gente ficar com... É verdade. E aí o projeto começou em 2020, oficialmente. Já vamos fazer 2 anos agora, mês que vem. Passa vai ter rápido, festa. né? Ano passado a gente até pintou, a gente virou desenhar. Aí pode se preparar a gente de novo. Não foi na casa. Tem que ir. E a gente ainda não conhece. Dia 27. É o aniversário de 2 anos. É dia 28, porém vai ser no de agosto. De agosto? Mês que vem. Já prepara a arte de vocês, que tá pronta. Viramos pintores, gente, de rosto. E aí vai fazer 2 anos de projeto. E depois de tudo, a gente participou no campo, reunia a galera no campinho em algum lugar. E agora, Deus abençoou, tem um lugar fixo, tem a casa. Como é que tá isso? Nossa, tá massa demais. Agora a gente tem a casa. Com a casa... Eu consigo dar nós conseguimos dar um conforto maior para as crianças. Tem banheiro, gente, passei tanto perrengue sem banheiro, vocês têm noção. Até eu que sou adulto passo perrengue. Pois é, já passei muito perrengue sem banheiro, sem cozinha. E aí agora a gente tem a casa, dá para ter as aulas normais, então a gente tem a Thalia que vai lá e dá uma aula de dança, tem o Matheus que vai lá e toca violão, e eu também consigo sentar para eles fazerem as atividades mesmo. Assim. Tem mesa, tem geladeira, fogão, uma água fresquinha. TV de LED. Na TV de LED, quem vai sabe, chegar, o Bruno vai dar. O Bruno falou, ele que vai dar. Mas agora com a casa é aquilo, né? Na verdade, a gente começa a ganhar o corpo que a gente quer. A estrutura, né? A estrutura, até então fazendo na rua e tal. Mas agora a gente consegue pensar melhor em quais os dias vão ser, como que vai funcionar. Porque a intenção é que com o tempo, em nome de Jesus, as crianças passem da escola pro Simplicidade e do Simplicidade pra escola, assim. Então, se tá na escola de 7 às 11, vai pra Simplicidade de 1 às 5. Todo dia? Todos os dias, segunda a sexta. Então você sonha. É o que eu sonho. O seu sonho sonho é tipo, você está nisso integralmente. Com certeza. Hoje eu chegar consigo lá, pensar assim. Uma curiosidade, um nome. Simplicidade. É verdade. Cara, eu gosto que é do simples. nome. Gostei. É isso, na verdade. Tava, sei lá, pesquisando. E você pensa, tipo, porque querendo ou não é algo independente. Né? Deixa eu terminar do nome. Porque tava pesquisando. Não, é isso, gente. O nome eu gosto do nome. Acho que tem a ver muito com o sentido do que é o projeto, de como nasceu, daquilo mesmo, assim, a gente não pensa em, nossa, sei lá. A gente pensa em fazer a diferença. Então, é isso, ficou Simplicidade. Agora sim, Bruno. Agora vai. Viu? Não, tipo, você... Pausa, desculpa. A árvore é por causa daquela árvore? Não. Acredita? Porque eu gosto muito de natureza, gosto mesmo de árvore. Sou a tia das plantas. Eu sempre... um pensamento que sempre teve na minha cabeça quando eu olhava uma árvore. Caraca, ela só precisa existir pra adorar a Deus. Eu queria ser assim. E aí, isso que eu ficava com a árvore na cabeça. E aí,
Conscientemente? Não, coincidentemente. O símbolo da minha profissão é uma árvore. Não sabia. Depois eu mostro o broche pra vocês. E aí o projeto nasceu embaixo da árvore. Aí casou. Falei, é isso. Né? Ai, que Cristo sudei. Fala. Muito massa. Não, essa questão... não, mas sabe... Igual, até esqueci o que eu tinha falado. Você falou, e ela sonha em ser independente. Tipo assim, tá. essa questão, por exemplo, que querendo ou não, tem projetos que pra você conseguir mais contribuição, recurso, você precisa, né? Eu não sei se é esse termo, mas legalizar, assim, diante do governo, da prefeitura, sei lá o quê. Aí você pretende fazer isso? Com certeza. Hoje nós contamos com a ajuda de pessoas físicas, né? Glória a Deus pelas pessoas físicas. Amém. Amém. Mas é isso, a intenção é legalizar mesmo. Tô vendo a questão do CNPJ, a gente já tem um estatuto social, para se tornar uma instituição social. Entendi. Onde a gente consiga caminhar de forma segura, não adianta. As pessoas, glória a Deus, abençoam, mas voltando para a questão da responsabilidade do Estado, a instituição pode ser um braço para o Estado. Entendi. Para alcançar. Então, se pode ser um braço para alcançar, então vamos lá, estamos aqui. Então, a intenção é abrir o CNPJ, começar a se registrar no Conselho da Criança, no Conselho e começar a organizar para que se torne mesmo uma instituição onde o governo também auxilie e a gente também conta com as pessoas. Legal. Alô, deputados. Alô, todo mundo. Prefeitura. Alô, vereadores. Então, hoje o projeto tá ganhando essa estrutura, né? Tá começando a ganhar escopo. E eu ia perguntar, né? Mas eu vou perguntar, tipo, o seu sonho, assim, de ver o projeto era virar esse tempo integral. Porque hoje você não consegue, você não é integral. Quando que funciona o projeto? Como que é o funcionamento? Todo mundo pode participar? Tem que ser do bairro? Pode ser fora do bairro? Faixa etária? Essas coisas. Tá. Você tá falando primeiro do perfil das crianças. Não, assim, como que funciona esse atendimento? O perfil, por exemplo... Pode dar faixa etária, pode pessoa, nós atendemos o bairro, pode ser qualquer bairro, qualquer criança, se for uma criança pobre, rica, todo mundo pode participar, como é que funciona? Não, existe um público-alvo, né, que é basicamente as crianças que eu já tenho, que na idade escolar, de 5 até 12 anos, de preferência do bairro, mas é claro que a gente pode atender toda a região 5. A maioria das nossas crianças são irmãos. É uma casa que tem 5 crianças da mesma família, uma casa que tem 3 crianças da mesma família. Não é um critério, mas acabou que se tornou comum. Em situação de vulnerabilidade, porque a gente entende que, né, o socorro, a gente entende, então, e que também faz parte de toda a nossa região. E aí, voltando lá para a questão de como a gente quer chegar, é isso mesmo, assim. De ser um lugar de... Assim como o Marista foi pra mim. De ser mesmo esse lugar onde as crianças possam acessar várias coisas. Tanto na área educacional, quanto na área de esporte, quanto na área de cultura. E aí, filha, o que vai precisar é de gente. Quem quiser apoiar, quem quiser estar... Os profissionais específicos, né? Tipo, um psicólogo com um atendimento psicológico. Sim. Uma, né? Tipo, uma enfermeira, um dentista para um atendimento se você estiver escutando, se é um enfermeiro, se é um dentista, é um professor de educação física, isso aí. Tem a oportunidade. E aí, mas então, enquanto a gente não chega lá, como que é hoje? Qual que é o dia que funciona? E o verdade, né? Funciona todo sábado, de 9 às 11. E aí a gente tem um calendário. Cada mês a gente aborda um tema ou uma ação específica. Esse mês mesmo a gente tá falando sobre os super-heróis. Que legal. A gente tá falando sobre super-heróis. E as características dele. E as características dele mesmo. Ano passado eu falei sobre a Mulher Maravilha e a coragem da Mulher Maravilha. Então, como que a gente estimula algumas coisas. Pamela falou sobre a persistência do Capitão América. E aí é isso, a gente vai usando os recursos que atrai, que envolve. Então é todo sábado, de 9 às 11. E
quem quiser participar, seja um profissional de alguma coisa ou não. Seja um super-herói. Pode participar, porque a gente realmente precisa mesmo de pessoas. É claro que a gente vai precisar de muita coisa, vai precisar de recursos, mas sem dúvida, pessoas a gente precisa bastante. Quem sabe a pessoa que está ouvindo é a pessoa que pode influenciar a vida de uma das crianças, que pode também ser esse instrumento mesmo de Deus na vida de alguém. Às vezes as pessoas ficam assim, mas não tem dinheiro, você pode ajudar financeiramente, mas você pode ajudar com tempo, né? Com certeza. Você trabalha. Às vezes, eu sou um vendedor, mas eu não tenho uma formação. Cara, vai ensinar as crianças como você faz pra vender, né? Então, todo mundo tem alguma coisa. Todo mundo tem algo. Se não é dinheiro, tem tempo, tem um dom, tem um talento. Então, isso... espalhando, né, cara? Isso espalha. E outra coisa, tipo assim, a gente sempre acha que também vem de nós pra eles, né? A gente acaba que às vezes a gente tem isso. Mas o Bruno, ele sabe, que eu sei que ele... As crianças pegam ele pelo coração, sempre quando vai lá. Não é só daqui pra lá. Não é só a Maiane que tem pra oferecer, não é só a Maiane que tem pra ensinar. Cara, é isso mesmo. A gente também aprende. Eles são incríveis. Isso aí. A gente também aprende, a gente também é trabalhado na nossa vida. Então, cara, coisa boa é o que não falta. E criança é muito assim, né? Tipo assim, ele nunca te viu, ele pode... Tipo, ele te olha de rabo de olho, 2 minutos. Nos próximos 2 minutos, ele tá te chamando de tios, já quer fazer amizade, já quer não sei o quê. Então, eles são lindos. Nossa, criança são muito carinhosa. A gente vai lá. Minha mãe já é chamada de vó. Lá em casa fala, bate no portão. Os netos. Mãe de seus filhos. É assim. E é isso. Fala aí, amiga. Voltei às 2 últimas perguntas. Joga pra jogo. Temos as 2 últimas. Qual é a melhor parte e a pior de estar liderando o projeto? Assim, o que você vê? Como uma certa dificuldade mesmo. Tá. Então, começar pela melhor, né? Vamos começar pela melhor. A melhor é poder perceber que a sua vida vai além de você. Assim, é de falar, caraca, velho, às vezes isso aí, o legado. Às vezes eu paro, assim, eu olho tudo que tá acontecendo ao redor e existe, velho, é como se meu coração fosse explodir. De parar e falar assim, cara, minha vida tá valendo muito a pena. Tá valendo a pena. Todos os dias tá valendo muito a pena. Então, essa é a melhor parte. De eu parar e falar assim, quando eu chegar, eu olho muito a Dona Lélia. Eu acho ela linda demais. Aquela velhinha é linda. E aí eu paro quando eu falo, cara, no dia que eu chegar igual a Dona Lélia, eu quero olhar pra minha vida e perceber o quanto valeu a pena todos os dias. E a parte mais complicada, esse sábado foi um dia complicado. Eu até gravei um vídeo, pessoal, você tá bem? Eu nunca compartilho nada quando, tipo assim, nos dias ruins. Eu tenho preguiça das pessoas ficarem perguntando o que é. Mas tem dia que é complicado porque a gente percebe que eles talvez não possam estar aproveitando tudo aquilo que a gente tem pra oferecer. E aí, o que é isso aproveitar? Cara, às vezes não percebe que tem uma parte muito legal e que é aquilo, né? É um trabalho de formiguinha. Mas de mostrar, olha, isso que a gente tá oferecendo também é muito bom. Vamos lá, vamos com a gente. Esse puxar eles toda hora, às vezes é muito cansativo. E uma das partes também que é complicada é você parar, olhar a criança com várias problemáticas, que você quer muito fazer algo, mas quando você para e olha para o contexto familiar, ela é reflexo daquele contexto. E aí você fala, eita, como que eu vou... mais embaixo. Como que eu vou alcançar aqui? Se é uma criança muito violenta, aí a gente procura saber, por que essa criança é muito violenta? Aí eu descubro que, na verdade, ela apanha do pai, que também bate na mãe, e aí é um contexto todo quebrado. É um contexto muito quebrado. Então, esse é o maior desafio, assim. Olhar e falar assim, é um trabalho que não vai ser de uma hora para outra, é um trabalho de formiguinha, é um processo. Tem quantas crianças lá?
Hoje a gente tem a média de 30 crianças. E criança dobra, né? pra Cada você. uma vai por 10, então tem umas 100. Eu ainda tento segurar aqui. Eu vou tentando. Um tempo atrás era 14, agora é 30. Não, eu ainda seguro, porque é isso. Eu não quero, agora que a gente tem a casa, quando eu pensei na casa, algo muito, muito claro pra mim. Eu não vou encher essa casa de crianças. Se eu quiser encher a casa com 100 crianças hoje, eu vou conseguir. Mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero ter tempo de qualidade. Então, véi, se for pra falar, se for pra ensinar algo, é que eu consiga olhar aqui nos olhos e falar, olha, vem cá. É eu conhecer, saber o nome de cada um. Isso é muito importante pra mim. Eu tenho a memória de Dory, mas, véi, eu sei o nome das crianças. E isso é importante, porque a gente tem um tempo de qualidade, não adianta você encher uma casa e dar qualquer coisa. E ela só se achar mais uma, né? Não, tipo, você pode oferecer algo que você ofereça com qualidade. Como você vê o projeto daqui a 10 anos? Aquela pergunta. Daqui 10 anos. Nossa, vai ser bem velhinho. Eu acredito. Quem vai estar velha? Você? Tá zoeira. Daqui a 10 anos as crianças que estão hoje ajudando. Não, verdade. Olha, eu tô falando super aqui já vai perto estar com 20 e poucos. Não, é verdade. Você não ouviu isso de uma delas. Tia, como que é? Tia, você tá treinando a gente pra depois ficar no seu lugar. Eu falei, acertou. Acertou, miserável. É isso aí. É isso mesmo, assim. Eu sonho com ele com uma estrutura suficiente pra não depender de mim. Não depender da Maiane, sabe? Dele tá encaminhando das crianças, isso aí, formar novos líderes. Que as crianças que hoje eu faço parte da vida delas, que elas possam fazer parte das outras crianças. Uma coisa também que eu sonho muito é com a nossa região. Eu paro com elas, por exemplo, tá uma semana de muito tiroteio, de muito tal. Semana tá pocando. E eles já chegam agitados, né? Capixaba, e aí eu paro com eles e eu falo, vamos pensar no nosso bairro? Falei, vamos pensar. A gente não quer que daqui 10 anos a gente precise não ter projeto por causa de tiroteio na rua. A gente não quer tá velando o nosso primo, que tem 12 anos, sabe? Então, eu penso simplicidade muito mais do que só um lugar que funcione, mas um lugar que faça diferença também no bairro, na região que a gente tá. Né? Um impacto social. Eu acredito que é isso mesmo, assim. É um trabalho de formiguinha onde eu faço na vida dele, ele faz na vida do outro, mas que vai alcançando toda a localidade. Não se você pensar, são 30 crianças, vamos colocar. Se das 30, 20 não vão trilhar, não vão fazer essa escolha, já são 20 pessoas que vão estar acessando coisas, igual eu te falei no começo, acessando coisas que ela, né? Então, já é um trabalho de formiguinha, mas que ele é certo que vai ter frutos. Amém. Uma sementinha plantada que de repente vai se tornar uma árvore frutífera. Isso aí. Cara, porque sempre quando eu vi a logo do Simplicidade, eu sempre imaginei isso. Essa é a minha visão. Tipo, é uma árvore porque eu acho que a intenção é que gere frutos. Porque é sobre isso. É isso aí. No final, minha filha, É sobre tudo isso. é sobre isso. E a gente finaliza falando, é sobre isso. E agora, pra fechar mesmo, o pessoal tá ouvindo, o pessoal quer ajudar. Como que eles fazem? O que eles procuram? Vou pedir nosso diretor, produtor maravilhoso, Brian, vai colocar as informações aqui, mas falam pra gente. Telefone, Instagram, tudo. Tá. Instagram, Projeto Simplicidade. Ajudar. Primeiro, suas orações, amém. Mas, cara, é isso. A gente precisa muito de pessoas, e aí, falando real, assim, precisa de pessoas que doam o seu tempo mesmo, que queiram também ensinar algo. Isso, cara, isso é muito importante. Então, se você quer participar, manda mensagem no Instagram, pede nosso número, entre em contato aí. Também a gente tem a conta só do projeto, com o Pix do projeto. Aí depois eu passo pro Brian, depois passa pro Brian. Tá aqui embaixo, gente. E é isso. Procura a gente através da conta. A gente tem algumas contas fixas, né? Que é aluguel, água, luz. Então,
São contas que sempre estão ali. Ah, tá. Alimentação todo sábado, então a gente sempre tá atrás de pessoas pra tá doando. Então, se você quiser fazer parte da escala, fazer parte da escala, ou fazer alguma coisa, ou doar mesmo. Agora a gente tem geladeira. Leva o pai da Brunina fazer pipoca. A Bruninha é prendada, sabe fazer várias coisas. Calma aí, então uma coisa errada. Botar pra fazer um clube de leitura. Nossa, é verdade? Olha, Uma boa ideia. Eu sou tímida. Ai, é isso, gente. É isso. As pessoas já sabem, né? Quem for querer namorar amanhã já vai vir com 30 É isso aí. É um pacote É isso, é o completo. pacote. Se vira. Jogou. Tá na internet. É sobre isso. Isso, sobre isso. Ai, gente, muito obrigada vocês que ouviram até aqui. Obrigada, Maiane, por ter eu que topado. agradeço. Já tinha um tempão que a gente tava ensaiando pra conseguir fazer. Foi muito bom. Mas Este foi o momento. esse foi um momento preparado pelo Senhor. E foi muito bom. Eu acho que quem não ouvir, não se sentir tocado ou instigado mesmo a ajudar ou participar ou ser essa pessoa, vai ser muito difícil. Então é isso, gente. Nos vemos no próximo episódio. Fiquem com Deus. Valeu. Bye.